Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Mistura de Vídeos. Se você não é inscrito, quero pedir você, por favor, se inscreva no nosso canal. Clique aí no joinha, deixe seu like no vídeo, pois é muito importante para nós. Deixe seu comentário também no vídeo, compartilhe esse vídeo se você puder, pois nos ajuda muito. Meus amigos, a grande manifestação no domingo, dia 26, em prol das pautas do povo brasileiro, foi um sucesso, fez bem ao povo brasileiro, mas o povo de vermelho, a esquerdada, resolveram contra-atacar com uma manifestação no dia de ontem, que na verdade, além de ser michuruca, foi uma vergonha, porque não houve nada que defendesse o Brasil, senão algumas pautas comunistas. Mas eu quero deixar aqui para vocês uma análise precisa de Alexandre Garcia sobre essa vergonha que foi essa manifestação, não em prol da educação, mas é em prol do bandido que está preso, Lula. Confere aí e deixe seu like no vídeo, por favor. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Nosso primeiro tema, a queda aí na economia, o PIB com uma retração de 0,2% no primeiro trimestre. O ministro Paulo Guedes chegou a dizer que está havendo um estudo para algumas medidas serem adotadas, até mesmo a liberação do FGTS, Alexandre. Agora, caiu por quê? Pois é, libera o FGTS, o PIS/PASEP, ele está criando essa expectativa, porque em economia de mercado a expectativa é que gera investimento, né? Porque se vê o futuro. Bom, não está bom agora, mas no futuro vai melhorar, ele vai liberar essas contas, vai estimular o consumo, mas não é o consumo que faz crescer, né? Lula sabe muito bem disso, né? Foi lá atrás, ele estimulou o consumo, o Brasil afundou, né? O que tem que estimular é o investimento. O investimento é acreditando no futuro, acreditando nas reformas. E caiu por quê? Né? Caiu por falta desse estímulo, desse otimismo. Nós tivemos um primeiro trimestre de muito pessimismo, né? Um causado pela uma rede assim de fofocas, de semeadura de pessimismo mesmo, e outro provocado até pelos desentendimentos entre o próprio governo e os governistas, e os mais próximos do presidente, aquela fofocalhada nas redes sociais, que pelo jeito acabou, né? Mas enfim, até o agro caiu 0,5%, a indústria caiu 0,7%, né? Aí na indústria a gente entende que a mineração sofreu um baque enorme, né? e puxou para baixo, né? Mas então a expectativa agora, a gente está dependendo aí de reformas, né? A primeira delas, como disse o ministro Paulo Guedes, a primeira é a Previdência, né? Depois tributária. E ainda de olho nas reformas, só para lembrar, ontem de manhã o presidente convidou de novo para tomar café da manhã o presidente Supremo, né? Para ver se tem uma proximidade maior do Supremo em relação a medidas, a contramedidas que em geral a oposição recorre ao Supremo contra a reforma da Previdência tributária, dados propostas do governo, e estava lá Dias Toffoli feliz da vida entre as deputadas e senadoras que apoiam o governo no café da manhã. Aliás, o presidente hoje está talvez pedindo a Deus ajuda, né? Foi a Goiânia, está lá agora de manhã num encontro de igrejas evangélicas. Alexandre, vamos falar também sobre as manifestações de ontem, né, convocadas pela UNE. Segundo o Estadão, pelo menos 25 estados do Distrito Federal tiveram esses atos aí contra o contingenciamento na educação. Qual avaliação e balanço você faz? Pois é, em São Paulo foi grande, né? Foi uma manifestação bem significativa, porque foi à noite. Aqui em Brasília foi durante o dia, só fez prejudicar quem estava trabalhando. Em plena quinta-feira foram umas 1.000 pessoas, talvez um pouquinho mais que isso, 1.500 pessoas, e interessante que é um paradoxo. A manifestação foi contra a reforma da Previdência, mas se não sair reforma da Previdência, não vai ter dinheiro para o ensino. Não vai ter dinheiro para o ensino, não vai ter para a Previdência, para aposentadorias, não vai ter para nada. Então, aliás, o que eu estranho é que foi uma manifestação, teoricamente, em favor do ensino brasileiro, mas nenhuma bandeira que representa esse país estava lá presente, não se viu verde e amarelo. Eu procurei até em outros estados, tampouco se viu isso, é meio estranho, né? Mas enfim, foi uma manifestação em geral contra o governo, pró-Marielle,
contra banqueiros, a favor do Lula solto. Foi uma mescla, assim, deu de tudo. Mas, enfim, né? São as ruas se manifestando, isso é altamente positivo para a democracia, porque é o pró e o contra, são as ideias de um lado e de outro que vão se confrontar no plano de ideias, de doutrinas, de princípios, e vai vencer quem tiver mais razoabilidade, mais sensatez. A gente fechar, Alexandre, o presidente Bolsonaro se manifestou ontem naquela live, na transmissão ao vivo no Facebook, diz que está propenso a vetar um trecho da medida provisória que obriga empresas de aviação a despacharem bagagem sem cobrança. E aí, o que você diz desse assunto? Pois é, há dias ele disse que o coração dele estava mandando não vetar, né? Deixar essa proibição de cobrar tarifa sobre bagagem até 23 quilos, que foi um acréscimo que foi posto naquela medida provisória ainda de Temer, que abre o espaço aéreo doméstico brasileiro para empresas estrangeiras, né? Agora ele recebeu um relatório do CAD. O CAD é um órgão que defende a livre iniciativa, defende a concorrência, defende a liberdade de mercado, e o CAD acha que isso é contra a liberdade de mercado, porque deveria estar livre para cobrar ou não cobrar, ou cobrar mais ou cobrar menos ou não cobrar nada, dentro do princípio da concorrência, né? Que seria uma interferência na concorrência, e o presidente parece que está considerando isso agora. Aliás, ontem ele recebeu o chefão de uma companhia aérea espanhola, que é a primeira, vai ser a primeira a operar no Brasil, a Globalia, né? Esteve lá com ele, o chefão, com o ministro do Turismo para fazer a comunicação ao presidente da República. Vamos ver se a concorrência estrangeira ajuda a diminuir o preço das passagens e a concorrência possa agir sobre cobrar ou não cobrar tarifas sobre bagagem. Este foi Alexandre Garcia, que volta semana que vem, segunda-feira.